Olá pessoas, eu sou Danizito e vamos continuar aqui trazendo mais alguns episódios para essa playlist de Spy Family. E basicamente os capítulos que nós vamos abordar aqui tem a ver com o irmão do Demian possuir poderes, ou possivelmente, né, até porque a Anya não conseguiu ler a mente dele. Mas aí também, além de poderes, pode ser também uma técnica que ele aprendeu com o pai dele, né, o Desmond lá. No caso, uma técnica para burlar esses poderes de leitura de mente, etc, que inclusive o pai dele possui. Ou ele só acostumou a não ter nada em mente para ninguém, simplesmente pensar o que ele vai fazer, qual vai ser o próximo passo dele. Já logo em seguida temos aqui simplesmente a Anya dançando com o Demian, e ficou muito engraçado isso daí. E o pior de tudo, ela revelando que possui poderes, ou seja, que pode ler a mente pra ele, na cara dura, literalmente, ela realmente confessou esse poder pra ele. Daí então, logo depois vamos falar um pouquinho sobre contra os Trônitos, né, no caso raios, a Anya possui, e também estrelas, né, até porque a missão tá andando de acordo com a quantidade de Trônitos e estrelas que ela tá recebendo, senão ela vai estar fora da escola ou conseguindo concluir a missão. E então, pra finalizar, né, pra fechar com chave de ouro, vamos abordar aqui o capítulo onde a família do Demian tá jantando juntos, ou seja, nós vamos aqui meio que entender como é que funciona a relação deles ali com o Desmond, né, o pai do Demian, que assim, já revelando um pouquinho aqui, né, dando um breve de um spoiler, é completamente estranho essa relação entre a família dele. Mas tá, antes de continuar, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like e se inscrever no canal que não é inscrito, que é muito importante aqui pra mim, e já sem muita enrolação, bora logo pro vídeo. Finalmente alguém que a Anya não consegue ler os pensamentos, sim, o poder dela não funcionou nesse cara. Pelo menos é o que eu tô considerando. Basicamente, depois da prova final, todos os alunos queriam saber quais posições eles foram parar. Basicamente, a Anya foi aqui pro 168, que foi um avanço considerável, até porque ela tava no 203. Só que daí então, em uma das matérias, no caso, linguagem clássica, ela ficou em segundo colocado, ou seja, ela foi a segunda maior nota. Isso foi o suficiente pra ela receber aqui uma estrela. Só que daí então, em matemática, ela ficou em um ranking ruim, o que no caso acarretaria ela receber um Trônitos, no caso, um raiozinho lá, coisa que o próprio diretor fala aqui, né? Não acredito, eu nunca tinha visto um aluno que tivesse ganho uma estrela e um Trônitos durante a mesma prova final antes. Mas enfim, no dia deles receber as suas estrelas e também fazer aqui, entre aspas, formatura, foi finalmente mostrado o tal irmão mais velho do Demian, o tal Demetrius Desmond. Maior pontuação em matemática, segunda maior pontuação em história. Ele se depara com Demian e os dois então começam a conversar. Quando a Anya pensa no seguinte, né? Se eu puder ler a mente do super metido, talvez eu possa ir de uma gênia para uma super gênia. Só que daí então, quando ela tenta ler a mente dele, simplesmente vê nada em branco. Ela mesmo fica sem entender nada, falando, ué, não consigo captar nada. Eu não consigo entender ele. Isso não só quando ele tava quieto, mas também enquanto ele falava. Ele simplesmente não tinha nada passando na mente. Inclusive, a própria Anya pensa que, por não pensar em nada, absolutamente nada, ela vai ficar mais inteligente igual ele. Mas, sendo sincero, eu acho que isso aqui tem alguma coisinha do pai do Demian por trás disso daí. Até porque nós já sabemos, né? Ele aparece diversas vezes sem ter aquela cicatriz no cérebro, sendo que atualmente ele tem aquelas tais cicatrizes, possivelmente de uma operação cerebral, e talvez a mesma coisa não exatamente aconteceu com seu filho. Vai saber se não tem algum superpoder também. E a Anya, que simplesmente contou pro Demian que ela consegue ler a mente das pessoas, ou seja, revelou aqui o seu poder pra ele. Tudo isso basicamente aconteceu aqui no baile da formatura lá da escola dela. Só que daí simplesmente um monte de menina tava querendo dançar com o Demian, obviamente. E, inclusive os amigos dele disseram, vocês agora irão competir em uma série de desafios, só aquela que permanecer de pé irá dançar com o Demian. Ele fica completamente maluco, falando, quem deu essa tarefa pra vocês? Tipo, como uma batalha feroz em que os seus orgulhos femininos estão em jogo. Lembrando que um dia anterior a Anya já tinha convidado aqui o metido, né, como ela costuma chamar, pra dançar com ele na festa. Só que daí então ele ficou tipo, como assim? É como se eu fosse dançar com alguém como você, sua idiota, assim. Show, meio que querendo ou não, ela teria que participar aqui desse, entre aspas, jogos aí, que faria uma seletiva e quem sobrevivesse, entre aspas, iria dançar com o Demian. Em cada etapa de cada tarefa, simplesmente o Lloyd estava acompanhando tudo, até porque ele tava fingindo ser o garçom da festa. Ela inclusive começa até a exagerar aqui nos movimentos, mostrando a sua força e proeza, e ele ali se contorcendo, falando naquela idiota, era pra ela simplesmente levar isso a sério e conseguir dançar com ele, até porque ele quer muito que a Anya se aproxima do Demian. Teve até simplesmente jogatina de pergunta e resposta a respeito do Demian, só que obviamente, como ela lê mente, ela conseguiu passar de todo mundo, ficou na frente. Então, no fim das contas, foi ela que foi selecionada pra dançar com o Demian, e isso acontece. O Demian do nada mete aqui um elogio, falando, sua família parece ser uma boa família, tipo, que a Anya sem acreditar, simplesmente fala pra ele, né, metido, enquanto ele se explica, não, você é tão pobre que seus pais que lhe ensinaram, eu fui ensinado por um profissional, eu com certeza ganhei. E como exatamente você soube sobre o meu cachorro e o lago, hein? Por acaso você leu a minha mente? E por um momento, no meio daquela valsa, ela simplesmente fala, sim, eu posso ler a mente das pessoas, sussurrando aqui no ouvido dele. Pra nossa sorte, simplesmente, ainda bem que ele não acredita em nada e fala assim, até parece que eu vou cair nessa sua idiota. Enfim, começa a xingar. E os dois terminam a dança simplesmente quase que brigando. Pelo menos ela conseguiu mais 100 de pontos aqui no nível de amizade com o Demian. Muita gente se pergunta quantas estrelas e raios a Anya possui atualmente. E bom, indo direto ao ponto, basicamente depois de tudo que aconteceu lá com o sequestro do ônibus e etc, os mais corajosos basicamente receberam aqui
aqui uma estrela como honraria, né, no caso aqui por eles resistirem a todo aquele evento e tudo mais. Basicamente eles começam a se emocionar, falando, minha primeira estrela, não sei o que. A Anya mesmo fala, eu sabia que conseguiria. O Demian fica um pouco confuso, até porque eu não fiz nada pra ser digno disso. Então todo mundo fala, bom, isso não é verdade, o seu estou quase me cagando nos ajudou a ser salvos, né? Bom, melhor nem falar sobre isso. Então no caso, a partir desse momento aqui, a Anya acumulou 2 estrelas e também 2 raios. Só que daí então, alguns capítulos posteriores, teve a revelação de notas no final de ano e simplesmente a Anya foi a segunda maior nota na matéria que ela mais gostava, no caso aqui, linguagem clássica. E isso é suficiente para ela ter conseguido mais uma estrela, ou seja, acumulando 3 estrelas e 2 raios. Só que ela descobre que simplesmente em matemática, ela no caso foi uma das piores colocadas, ou seja, ela recebe um tal tônitros, né, no caso o raio. No caso acumulando tanto 3 estrelas quanto 3 raios e no caso também explicando aqui que ainda para ela se tornar uma estudante imperial falta 5 estrelas e, bom, para a expulsão dela também só falta 5 raios. Até o momento, pelo incrível que pareça, ela não conseguiu manter a quantidade de estrelas maiores do que o raio. Ou seja, ela ainda tá 50-50 de conseguir concluir a parte dela pra missão do Twilight, no caso a missão Strix. Eis aqui o jantar mais estranho que você vai ver entre uma família. Assim, no caso aqui a família do Demian, você já sabe como que ela funciona e o tanto que é bastante estranho. Pra começar com o pai, que parece um Frankenstein psicopata, o irmão mais velho dele ficou bem claro que passou aqui por um tipo de lavagem cerebral, e a mãe é uma completa vaca. Pra quem não sabe, por ela, o Demian já devia estar morto faz tempo. E no caso aqui, já explicando como é que foi essa história, basicamente o Demian foi convocado aqui, né, pra esta que seria a primeira vez em anos que toda a sua família jantará junta. Tipo, sim, eles não são acostumados a ficar juntos. Como sabemos há pouco tempo, né, que a reunião da tarde do seu estimado pai foi cancelada, então ele decidiu fazer aqui uma rara visita à sua casa. E eis aqui o incrível jantar, onde tá todo mundo aqui, né, sentadinho, bem organizado. E assim, como dá pra ver, né, tá todo mundo bem pertinho do outro, né, bem amor. E uma coisa bastante interessante que você pode reparar é que, basicamente, o irmão mais velho do Demian fica uma cadeira mais próxima do seu próprio pai e o Demian uma cadeira mais próxima à sua mãe, ou seja, mais distante do seu pai. E isso meio que é um easter egg, talvez, né, mostrando aqui o estado emocional de cada um. Então, com a Melinda, ela começa a conversar aqui, né, falando como tem sido o seu trabalho ultimamente, querido. E ele simplesmente fica em silêncio e responde, bom, é uma boa conversa. Ela diz, bem, vamos comer enquanto a comida ainda está quente, né, que tal? Obviamente aqui o Demian não tá nem um pouco confortável com toda aquela situação bem constrangedora. Ele pensa um pouco, ia falar alguma coisa, mas volta a comer. Enquanto o irmão dele simplesmente não para de comer e não pensa em nada. Tipo, literalmente, eu acho que ele deve ter algum problema na cabeça. Enquanto o pai dele simplesmente ficava assim, tipo, literalmente parado, olhando fixamente. O Demian, então, finalmente fala alguma coisa e fala, então, o pai dele olha pra ele e fica quieto. O Demian acaba desistindo de conversar, olha pro lado, vê que a mãe tá um pouco confusa, o irmão dele continua sendo um autista. Então, Demetrius, depois de terminar aqui o seu prato, sim, esse aqui é o nome dele, se levanta, o pai dele diz que pode se retirar, então ele vai dar uma obrigada. A mãe, então, do nada se levanta, dizendo que, bom, vocês irão me desculpar, mas ela simplesmente não aguentou. Então, simplesmente o cara vira e fala, esta foi uma noite bem valiosa. Se levanta, vira as costas e vai embora. Bom, na verdade, antes dele ir embora, ele simplesmente fala, agora mastiga sua comida direito, Demian. Não é saudável comer com tanta pressa. Ou seja, foi meio que um puxão de orelha, mas pro Demian tá tudo bem, até porque ele nunca tem nenhum tipo de atenção. Então, assim, eu acho que essa família tem sérios problemas, ou eles só são ricos mesmo e eles não se conversam.